Ah, Boa noite, pessoal. A gente vai falar aqui um pouco sobre distribuição normal, como se dá esse gráfico, o que é esse gráfico. A gente vai também demonstrar não, a gente vai dizer um exemplo prático. A gente vai falar em que período histórico a gente teve a descoberta desse tipo de gráfico, desse tipo de distribuição que no que tange a estatística, ela é uma distribuição muito importante no que diz respeito ao seu aspecto teórico e prático. Tá, vamos começar falando um pouco sobre o período histórico em que ocorreu essa descoberta desse tipo de gráfico. Bom, por volta do século XVIII, os cientistas da época eles perceberam que medidas que se repetiam um grande número de vezes, ou seja, que tipo de medidas? Medidas, por exemplo, da Terra à Lua. Quando essa medida era feita em grande escala, ela apresentava um gráfico bem característico, que era um gráfico na forma de sino, ou seja, ele era unimodal e simétrico em relação à média. Essa forma de gráfico se dava principalmente por causa dos erros, o que levou os cientistas da época a chamar esse tipo de distribuição como uma distribuição normal de erros ou simplesmente distribuição normal. E esse fato para a época foi muito importante e causou um certo alvoroço nos cientistas da época. Podemos dizer que então que a distribuição normal, após essa descoberta, está para a estatística como uma das principais distribuições, ou seja, ela fornece um grande número de informações e ela permite que qualquer pessoa que utilize esse tipo de gráfico consiga tomar decisões que sejam bem precisas no que tange ao que ele quer, ou seja, a precisão da distribuição normal é uma coisa bem importante. Bom, com relação à distribuição normal, existem três pontos muito importantes, que não podemos esquecer. O primeiro é que ele retrata com boa aproximação as distribuições de frequência de fenômenos naturais, físicos e sociais. O segundo é que ele pode servir também como uma aproximação de probabilidades binominais, não só sendo usado na estatística. E o terceiro é que ele representa a distribuição das médias, proporções em grandes amostras, o que tem relevante implicação na amostragem de certas situações. É importante frisar também que no gráfico da distribuição normal, com relação a probabilidades binominais, a área dele sempre vai ser 1, independente que as extremidades dele tendem ao infinito. A área sempre vai ser 1 para que corresponda com a probabilidade. Bom, a distribuição normal ela tem algumas características, dentre elas 8 aqui que eu vou citar. Bom, como já foi dito, ela tem curva de sino, é simétrica em relação à média, como já foi dito também. Ela se prolonga ao menos infinito ao infinito. Fica completamente especificada por sua média e seu desvio padrão. Então, tem a média, que é o centro do sino, e aí a média mais o desvio padrão seria já uma outra porcentagem tendendo ao mais infinito, e a média menos o desvio padrão seria já para o lado esquerdo, quando a média vai tendendo para o menos infinito. A área total sobre a curva é considerada de 100%, ou igual a 1. Na probabilidade se usa a porcentagem para saber a chance que tem de ocorrer algum evento, alguma situação no tipo. A área sobre a curva entre dois pontos é a probabilidade de uma variável normalmente distribuída tomar um valor entre esses pontos. E a probabilidade de uma variável aleatória normalmente distribuída tomar exatamente determinado valor pontual é 0. E a área sobre a curva, entre a média e o ponto arbitrário, é função do número de desvios padrões entre a média e aquele ponto. Bom, pessoal, vou dar um exemplo aí prático de como encontrar a probabilidade de um evento verificando e analisando um gráfico de distribuição normal. Só que esse cálculo é meio complicado, porque envolve integral e às vezes é necessário utilizar de recursos computacionais e cálculo numérico.
Só que para facilitar a nossa vida aí existe uma tabelinha. E essa tabelinha a gente precisa identificar um número aí padrão para saber qual que vai ser a probabilidade de um evento acontecer. Bom, para ficar mais claro, vamos direto para um exemplo aqui. Uma grande empresa faz uso de milhares de lâmpadas elétricas que permanecem acesas continuamente. A vida de uma lâmpada pode ser considerada como uma variável aleatória normal, com vida média de 50 dias e desvio padrão de 15 dias. Se no dia 1º de agosto foram instaladas 8.000 lâmpadas novas, aproximadamente quantas deverão ser substituídas no dia 1º de setembro? Então vamos ver alguns dados aí que são importantes para a gente. A gente tem um valor X aí, um intervalo, que são 31 dias, certo? E a gente tem aí a média, que são 50 dias. A gente precisa subtrair esse valor. Na verdade, ele é um termo técnico aí que a gente precisa padronizar esse valor para encontrar esse valor lá na nossa tabela. Então, vamos lá. 31 menos 50 é menos 19, certo? Agora a gente pega esse menos 19 e divide pelo desvio padrão. Nosso desvio padrão era de 15 dias. E isso vai dar aí o valor de menos 1,27, viu? Fiz de cabeça isso aí. Vamos lá na nossa tabelinha e vamos identificar qual que é a probabilidade desse evento ocorrer. Vamos lá. Tá aqui, ó. A linha 1,2 e a coluna aqui centesimal do 0,07 é 0,3980. Essa padronização aí, chamada de padronização normal, ela separa a área embaixo da curva em duas partes. Aqui, ó, como a gente pode ver aqui, ó, no desenho, aqui, ó, a nossa média passou a ser 0. E aqui, ó, como está nessa área aqui, eu só tenho metade dessa área. Então, para continuar o cálculo, o que eu faço? Eu subtraio esse 0,5 daquele valor que eu encontrei na tabela, que é o 0,3980. Isso aí vai dar um resultado de, fazendo o cálculo aqui, 0,1020. O que quer dizer isso aí? Isso aí já é a probabilidade do nosso evento ocorrer. Seria 10,20%. Aí nesse caso aí, gente, a gente só multiplica aí pela quantidade de lâmpadas que foram colocadas novas. Então, se eu tenho, foram colocadas 8.000 lâmpadas, eu multiplico aí pela probabilidade desse evento ocorrer. Então, quer dizer, 0,1020 vezes 8.000 vai dar 816 lâmpadas. Bom, é isso aí.